Que a luz do nosso Mestre se faça sobre todos nós. 2 serpentes. Desde muito pequeno, o operário Alcibíades Souza Filho, ele passou por dificuldades e por perigos. Aos 3 anos de idade, ele estava no barracão onde eles moravam, na ladeira Ascurra, no Rio de Janeiro. Estava sentadinho no colo da irmã dele. Estava havendo uma grande tempestade, uma grande chuva, e ali uma grande pedra se soltou e caiu em cima do barracão onde eles estavam. 2 irmãs de Alcibíades faleceram, e uma delas era a que ele estava sentado no colo dela. Mas com ele não aconteceu nada, ele ficou muito bem. E aí, esse menino foi crescendo. Dos 7 aos 12 anos, ele fez tudo que um menino de baixa renda faz para poder sobreviver. Depois que voltava da escola, ele ia vender balas, engraxar sapatos, vender jornais. E ele era um menino muito honesto, muito bondoso e acabou ficando amigo de muitas pessoas. Quando ficou moço, tornou-se um operário. E como operário, ele se esforçava muito na sua tarefa, no seu trabalho. Fazia tudo com muita responsabilidade. Ele era eficiente nas coisas que fazia, porque gostava de aprender e gostava de fazer bem feito. Tanto que ele arrumou um emprego no Estádio Municipal do Rio de Janeiro, que é o Maracanã. E lá então ele foi trabalhar. Lá ele foi trabalhar com um maçarico. Ele precisava cortar 40 barras de aço para a construção que iria ser usadas na construção ali do estádio. E no lugar que ele trabalhava havia mais ou menos umas 100 pessoas no setor que ele estava ali trabalhando, porque lá tinha muito mais funcionários, né? E para poder cortar aquelas barras que eram cortadas a fogo, usava-se um maçarico. E o maçarico, para poder então dar o fogo necessário, ele usava ali 2 grandes cilindros, porque o serviço era grande, então eles usavam cilindros grandes. E aqueles 2 cilindros traziam uma mangueira, que a mangueira se conectava ali no maçarico. E ele então arrumou, fez tudo certinho, colocou o fogo necessário para cortar aquelas barras e começou a realizar o trabalho. Mas a uma certa altura ele notou que algo estava estranho. E quando ele olhou, ele viu que aquelas mangueiras que ligavam o maçarico onde estavam os gases, aos botijões de gases lá, ele estava pegando fogo e estava indo ali em direção daqueles gases. E o que ele fez? Ele soltou o maçarico, né? Saiu correndo, acabou queimando o braço nisso daí ainda e gritou para as pessoas que saíssem, que estavam correndo perigo. E essas mangueiras, elas pegaram fogo realmente e elas pareciam 2 serpentes serpenteando ali naquele lugar, né? E o fogo, a pressão ali dentro daquelas mangueiras era grande e elas ficaram ali serpenteando daquela forma. Aí ele já na saída, que se ele corresse, se ele saísse, ele, né, se salvaria. Mas aí ele teve um relâmpago de pensamento e pensou: eu me salvarei, eu vou me salvar, mas e os outros? Aí ele parou. Estava muita dor no braço já da queimadura que recebeu, porque aquele fogo era forte, mas foi mesmo cambaleante. Ele entrou no meio daquelas mangueiras,
foi até lá onde no retentor, ali na válvula, e fechou a válvula dos 2 cilindros. E aí apagou o fogo. E aí aconteceu o quê? Ninguém se machucou, todo mundo ficou bem, só uma pessoa foi para o hospital. Só uma pessoa ficou hospitalizada, o Alcibiades Souza Filho. Ele sofreu queimaduras, mas ficou tudo bem, estava tudo controlado, tudo perfeito, nada tão sério, tão grave. E aí muitas pessoas foram visitá-lo, muitas pessoas foram lá agradecer, porque ele salvou muita gente. E as pessoas então agradeceram. E ele disse assim, dizia para as pessoas: nada fiz que não foi do meu dever. Não foi assim que Jesus ensinou? Aí eu pergunto de novo, não foi assim que Jesus ensinou? Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou a cumprir o nosso dever. E ele se sentiu, Alcibiades se sentiu no dever de proteger aquelas pessoas. E ele ajudou. E nós? Qual é o nosso dever? De acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. O nosso dever também é ajudar as pessoas. Não há necessidade de que façamos grandes feitos, grandes coisas, nossa, maravilhosas. É necessário que ajudemos da forma que eu posso e da forma que eu tenho para poder ajudar. As pessoas não são iguais. As pessoas têm problemas e necessidades diferentes umas das outras. Mas seja qual for a nossa condição, nós podemos ajudar. Com um simples sorriso, com um abraço, com ouvir. É tão raro saber ouvir. Com pequeninas coisas eu posso ajudar alguém. E esse é a única coisa que Jesus espera de nós. Que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos o próximo a nós mesmos, nós vamos procurar em nós essa força, essa vontade, esse cumprimento desse dever. Mas é preciso que nós façamos com o nosso coração limpo. Mesmo que seja um sorriso que se dê para alguém, vale mais do que uma grande coisa que eu possa fazer só para me mostrar, só para querer que as pessoas me achem uma heroína. Então, meus queridos, vamos pensar nisso que o Mestre disse. Vamos analisar no que nós somos capazes e o que nós podemos fazer. Nós vamos procurar sempre fazer com boa vontade, com o coração limpo. E foi assim que Jesus fez para todos nós. Que Ele nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.